Programa APASB na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame, Materiais de Construção. Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando o nosso programa APASB na TV, o nosso boletim cultural e informativo da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Em Santa Maria e região, Walter Beltrame, este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASB? Acesse nosso site www.apasmrs.org ou nossos perfis nas redes sociais no @apasmeoficial. E hoje nosso programa aborda a questão da cultura e sua relação com a educação no Brasil. E para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo em nosso estúdio a presença do professor Valdo Barcelos, ele que é doutor em educação e especialista nessa área que iremos debater hoje, da cultura e da educação. Seja bem-vindo, professor Valdo, em nosso programa. Satisfação em poder recebê-lo. Professor, a gente quer saber essa atuação da sua na relação da cultura e principalmente numa questão que o senhor trabalha bastante, que é a questão da antropofagia cultural brasileira e sua relação com a educação. Explique-nos um pouco o que significa essa antropologia cultural brasileira. Rodrigo, antes de tudo, obrigado pelo convite. Cumprimentar os colegas da APASB. É um prazer estar aqui também. E poder assim conversar um pouco com vocês. Então, começando pela antropofagia cultural. Essa é uma história antiga, né? Acompanha a humanidade há séculos. E no Brasil foi muito presente, na América Latina e no Brasil. Em particular entre algumas comunidades nativas. Quando eu digo comunidades nativas, estou me referindo ao que comumente chamam de índios, indígenas. Os mais conhecidos como antropófagos foram os tupinambás, que habitavam o litoral brasileiro, quase do norte ao sul. Enfim, a antropofagia é diferente do canibalismo, que a antropofagia é devorar um outro, mas não para matar a fome biológica, É devorar, é comer um outro para matar a fome do espírito. Ou seja, acreditavam os antropófagos que com o seu ritual, ao devorarem, a comerem um outro, estavam adquirindo tudo aquilo que aquele outro tinha de bom, de forte, de potente. A sua coragem, o seu espírito, enfim, as coisas boas que ele tinha. Então, com isso já dá para entender o seguinte: a antropofagia não é sair por aí a comer todo mundo, Não, é comer só aquilo que vale a pena, Então, isso são duas questões básicas, não sair por aí a devorar tudo, tem coisas que não vale a pena comer, E segundo, a antropofagia é um ato de reciprocidade, ela vai e volta, Ou seja, quem devora o outro sabe que também corre o risco de estar sendo devorado. Então, não é sair por aí a comer todo mundo e, se for comer, saber que também está sendo comido, naquilo que tem de melhor. Então, em síntese, resumidíssima, seria isso, E depois podemos, por exemplo, ver o que isso tem a ver com a educação. Já podemos adiantar? Pode, sim. É o seguinte, é parar de copiar e de imitar, A nossa educação tem vários problemas, mas se eu tivesse que eleger um deles, como talvez assim originário de grande parte dos nossos problemas, é essa velha prática das nossas elites intelectuais, acadêmicas, de fugirem da coragem de copiar, de inventar e de criar. E com isso imita modelos, padrões, que às vezes não tem nada a ver com a gente. Isso não é um problema específico da educação,
Isso é um problema que acontece nas mais diferentes áreas. Nós brasileiros em si até gostamos, inclusive, de copiar muitas coisas, né, de americanos, europeus, né, em várias áreas, inclusive. Nós copiamos. A educação, então, não é diferente. Pensar a nossa arquitetura. A nossa arquitetura tem muito pouco a ver com um país tropical. Quando se inaugura uma cidade pequena, se inaugura uma sede do Banco do Brasil, o que se faz? A fachada dele é toda de vidro, num país tropical. Aí põe vidro escuro, aí fica escuro dentro das salas. Aí tem que acender a luz, aí fica quente, aí tem que ligar o ar-condicionado. Né? Se tivéssemos janelas abertas, entraria claridade, entraria ar, luminosidade e não precisariam gastar tanta energia. Simples assim. Mas, né, precisamos ter coragem de pensar e não aceitar tão facilmente aquilo que nos dizem que é o melhor para nós. O senhor acredita que há algum distanciamento ou houve um acentuado distanciamento entre a educação e a cultura no Brasil nos últimos tempos? Olha, são duas coisas assim difíceis de delimitar, educação e cultura, né? Porque educação, por exemplo, cultura, por exemplo, começar pela cultura. O que é a cultura? É um negócio que eu, particularmente hoje, penso que ficar querendo definir cultura como diz aqui no Sul, gastar pólvora em chimango. Não vai servir para nada, porque a cultura é aquilo que nos impregna. Né? Seria mais ou menos como perguntar para um peixe o que é a água. Cultura é tudo aquilo no qual vivemos envolto e que nos atravessa. A educação é uma coisa meio parecida. A educação é uma coisa que começa antes de nascermos. E quando eu digo antes de nascermos, como animais, né? E se estende até morrermos, até sairmos desse plano. Né? Então, vivemos encharcados na educação e na cultura. Então, querer separar essas coisas e pensar essas duas coisas separadas, talvez faça parte um pouco de um certo maniqueísmo, inclusive acadêmico, né? Um troço atávico, né? Que acreditava que separando as coisas podia delimitá-las, né? Identificá-las, classificá-las, né? Conceituá-las. E com isso resolveria o problema e iria para frente. Isso se fez por muito tempo. Deu no que deu. Inclusive, né, professor, recentemente a gente viu algumas polêmicas, principalmente na questão do Ministério da Educação e Cultura, né, que foi proposto o seu separatismo e depois voltou-se a fundir novamente. Aí começou-se justamente esse debate. Né, há justamente essa distância entre educação e cultura. Será que para a questão de políticas de governo realmente deve ou não permanecer separado? Então isso aí dá muito pano para a manga, inclusive para a discussão, que a gente vai continuar, professor, logo depois do nosso intervalo. Nós já voltamos, segure aí. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, a voz da nossa comunidade. E o nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame, em 2 endereços Santa Maria, para melhor lhe atender. Walter Beltrame, este é o nome em materiais de construção. E hoje nosso programa está recebendo em nosso estúdio a presença do professor Valdo Barcelos e estamos numa discussão aqui, num debate bastante produtivo, compartilhando conhecimentos na área de educação e cultura. Professor Valdo, aqui tem uma questão que lhe foi preparada para a nossa produção, especialmente para o senhor, que é justamente falar sobre o seguinte ponto. Você acredita que há filosofias economicistas hoje
que prejudicam a formação intelectual do indivíduo do ponto de vista da educação? Boa pergunta. Antes de responder, eu vou sugerir uma outra pergunta, né, para a gente pensar. No contexto do Brasil, existe filosofia do ponto de vista do mundo ocidental no Brasil? Existem filósofos no Brasil? Eu não sei se conheço algum, né? Um dos que eu tenho certeza que era filósofo que eu conhecia morreu, né? Os dois morreram. Eu conheço muitos professores de filosofia. Na universidade tem vários professores de filosofia, né? Eu conheço alunos de filosofia, né? Eu conheço até alguns analistas de filosofia. Agora, filósofo, no sentido mais nobre da palavra, eu não convivo com nenhum. Me desculpem, né? Não estou querendo ofender ninguém. Mas filosofia, para mim, é uma das coisas fundamentais, é uma das dimensões muito importantes do ser humano. E aí eu queria rapidamente fazer uma volta um pouquinho no primeiro bloco, quando eu falo de antropofagia. Eu penso que a antropofagia seria uma grande possibilidade de construirmos um sistema filosófico a partir dos trópicos, a partir do sul, da América Latina e do Brasil. Aí nós poderíamos dizer que talvez tivéssemos alguns filósofos. Eu penso que nós tivemos alguns filósofos, né, no país, e podem inclusive ter alguns vivos, mas os poucos que se debruçaram mesmo sobre tentar entender o mundo, entender a vida e pensar maneiras de promover, buscar um bom viver, uma vida boa, que para mim seria um dos papéis da filosofia, eu não vejo no meu horizonte. Já se tem notícia pelo estudo, né? Então, com isso, né, voltando para a economia, a nossa economia não tem um substrato filosófico se pensar assim. O que ela tem, né, é um conjunto de regras e de normas que foram copiadas, imitadas dos diferentes sistemas, né? Que grande parte deles, diga-se de passagem, quando nós copiamos, já não davam mais certo no seu lugar de origem. Não estavam mais dando certo. É mais ou menos como fazem as nossas forças armadas, né? Que no meu entendimento não precisava ter, mas que compra todo o lixo, né? Que sobra, ou que nunca foi usado e se tornou obsoleto, ou que foi usado, virou sucata e vendem para nós. E vendem para nós como sucata, não vendem como um tanque de guerra. Esses tanques que chegaram aqui em Santa Maria, que é um grande centro militar, né, do país, já são obsoletos, foi feita uma festa para receber os tanques, um negócio assim, triste de se ver. Aquilo ali foi comprado a preço de ferro velho. Porque onde é que vai botar tanto tanque de guerra na Europa? Não tem lugar físico. A questão ambiental. A serventia era mínima, né? Aí nós compramos. E caro, sucata cara. Por preço de novo. Né? E é assim que a gente tem feito muitas vezes com a educação. Até anteriormente em nosso programa tinha vindo aqui o professor Evandro dos outros dias, também que é dessa área, que gosta muito, né, de compartilhar conhecimento nessa área, e disse justamente que o problema do Brasil, para não se avançar a educação, é que as políticas econômicas predominam na educação. O senhor concorda com essa afirmação, professor, também? E políticas econômicas muito ruins, né? É uma coisa, muitas vezes, sem quase nenhum planejamento, né? E quando tem um planejamento, é um planejamento equivocado. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, como foi a educação no resto do mundo, nos lugares onde se conseguiu uma vida boa, um bom viver para as pessoas, né? O que de mais importante, pensando na educação escolar, né? Em todo o seu circuito, desde a educação infantil até as universidades, o setor que sempre mereceu a maior atenção, as maiores preocupações, e o seu maior aporte de recursos foi a educação básica. Nós invertemos isso. Só um exemplo. Se nós chegarmos num bairro, né, de uma periferia de qualquer uma média e grande cidade, de extrema dificuldade financeira, infraestrutura, o mais precária possível, e disser
que vai inaugurar lá uma universidade, você vai sair carregado no colo, aplaudido, de pé por horas. Se você chegar lá e disser que vai construir um grande centro educativo para educação básica, não vai ninguém te assistir. E fique faceiro se não receber tomate e ovo. Das próprias pessoas. Então, quer dizer, isso é um negócio muito forte. Uma inversão de valores. Completa. Totalmente. Do ponto de vista da educação. Isso está impregnado na nossa cultura e quando vamos olhar para a educação, então, quando existem, às vezes, aportes de recursos, algum planejamento, ele aí, inclusive, é equivocado nas suas prioridades. Né? E equivocado para alguns. Claro que ele atende a alguns interesses. Por isso que muitas vezes temos na educação superior, né, déficits de alunos que não conseguem muitas vezes acompanhar o cotidiano, né, as matérias que são dadas, porque justamente essa inclusão lá na educação básica não teve a merecida atenção. Né, professor? Então, educação básica e inclusão. Nós temos aqui na universidade, né, no Centro de Educação que eu trabalho, um curso de educação especial, dos primeiros do Brasil, se não foi o primeiro, né? E quando eu converso com os alunos, tenho alunos, né, da educação especial, às vezes com alguns colegas, eu faço uma pergunta bem simples para eles. Essa coisa da inclusão, né, se nós chamarmos alguma coisa de educação, né, nós não precisamos usar a adjetivação inclusão, por uma razão muito simples. Alguma coisa que não inclui não pode ser chamada de educação. Então, a educação inclusiva é mais ou menos como dizer, vou subir para cima, descer para baixo ou entrar para dentro. Ou você entra, ou você sai. Então, a educação, necessariamente, tem que ser inclusiva. Ou não é educação. Ou não é educação. Ponto. Baita afirmação. E assim, professor, a gente encerra o nosso programa A Paz na TV. Sabe que o nosso tempo é curtíssimo, mas fica aí para reflexão essa baita afirmação que o professor Valdo nos trouxe. Né? Fica para reflexão e que saibamos cobrar justamente de quem deve essa inclusão que a educação deve ser. Né? O nosso programa A Paz na TV fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá! Programa A Paz na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.